O que hoje a gente tem? Concorrentes que entregam diagnósticos em 24 horas, tá? Que é um robô que faz um cálculo. Existe isso no mercado, tá. Só que ele não é assertivo. Ele vai dar uma possibilidade, eu considero particularmente, um tiro para o espaço. Pode ser, normalmente é mais alto do que aquilo que é a realidade. Então o que a gente quer para o nosso cliente? Assertividade, ó. Dentro daquilo que tu tem, que nos possibilitou olhar, é esse o valor que tu vai... Um valor mais fiel à realidade. E vocês têm, pelo que eu entendi, mais de 400... licenciados. Eu tinha esquecido dessa palavra. Licenciados. Isso é mais uma etapa de crescimento da empresa de vocês, é isso? Foi um projeto que a gente desenvolveu, né, olhando para modelos de contratos de franquia, que na realidade, o que o licenciado é? Ele é uma pessoa que já trabalha no mercado, né? Ele tem a sua carteira, ele tem os seus clientes e a gente proporciona que ele apresente novas oportunidades para que ele dentro da carteira dele. Um licenciado é um PJ, necessariamente? Tá. Então ele é uma pessoa que já trabalha, tem o seu negócio, tem o seu escritório e ele não tem mais o que apresentar para aquela carteira dele. Tá. Um exemplo, um contador. Um advogado de outro segmento. Ele oferece os nossos serviços e ele vai ser remunerado pelo resultado que gerar, né, para esse cliente. Então, ele funciona como um franqueado. Ele é um tipo de... Ele não tem a formalidade, não existe um contrato, ele não tem a formalidade de uma franquia, porque a franquia tem todo um regulamento próprio. Sim. Né? A gente não tem Não é esse caso. É um contrato que ele faz um contrato conosco, né? Apresenta a sua carteira, a gente trabalha em cima da carteira do cliente. Ele recebe o treinamento. Recebe é uma licença para comercializar os nossos serviços. Tá. Para isso, ele passa por um treinamento. Nós temos um funil, né, de entrada desse licenciado. Muitos deles vêm através da internet, nas redes sociais, que constantemente a gente trabalha com tráfego, com, enfim, páginas de conversão, e a partir daí ele é vinculado a um profissional da área, um executivo que trabalha conosco. que é colaborador da empresa. Sim. E ele vai, juntamente com este grupo de licenciados, atender essas demandas, ajudar a comercializar esses produtos dentro da carteira dele. Esse licenciado, ele não precisa ser especialista como vocês são, ele não precisa se tornar um especialista. Não. O licenciado e o nosso executivo de vendas, quem é o especialista é o executivo de vendas, que exerce aquela profissão diária, colaborador nosso, da empresa, exatamente. O licenciado, ele tem um network. Sim, ele tem a rede dele. Tem a rede. Então, a gente alia a especialidade em venda com o network. E ele é remunerado por isso. Sim. Entendi. Então, ele não precisa se especializar. Não. Ele pode Nós temos um funil, uma plataforma de treinamentos. Sim. Então, dentro do site, ele tem a área do licenciado. E ali ele tem acesso às informações. E já são mais de 400 no Brasil. Mais de 400. Mas essa questão que tu falaste do conhecimento técnico, um dos nossos melhores licenciados, ele não tem formação superior. Ele é uma pessoa de ótimo relacionamento e que gosta de falar, gosta de conversar, ele liga, ele conversa. É um vendedor. Ele é um vendedor. Essa é uma outra questão. Ele precisa ser PJ, mas não necessariamente ter um curso de formação ligado à área, nada. Seria, mas... Sim, para ele ter um mínimo de conhecimento prévio. Ele tem que ter o conhecimento de venda. Ele tem que ter... Ele vai o relacionamento dele. Porque na verdade a parte técnica ela é exercida pelo nosso executivo, que tem o conhecimento técnico. E esses 400 licenciados atuam no Brasil todo. Brasil todo. Porque as questões tributárias que vocês atendem no Brasil todo são de âmbito federal. Âmbito federal. Isso proporciona a gente ter um acesso, né, em locais que hoje nós não teríamos se não fosse esse serviço. Então, eu tenho licenciado no Tocantins, temos licenciado no Amazonas. Isso proporciona a empresa alcançar e encontrar soluções para pessoas que normalmente não têm esse acesso. Né? Nós temos um licenciado aqui da cidade de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul. E ele nos traz uma situação que não existe pessoas prestando esse serviço lá. Ele já nos disse. Então ele falou assim, olha,
Santiago. Estou aqui em Santiago. Quase ninguém, falando com Santiago. Praticamente ninguém faz esse trabalho que vocês prestam aqui. Então é uma forma de também agregar soluções para locais que são distantes e não tem pessoas que fazem isso. E um formato de expansão muito interessante. E na além, verdade, é uma geração de renda nível Brasil. Isso. Né? E além das comissões que eles recebem, né, pela comercialização, nós temos um sistema de bonificação também, que é pago semanalmente, pela produção semanal. Justamente para ajudar a financiar licenciados que talvez estejam numa condição hoje não tão favorável e que precisa daquela bonificação semanal para poder justamente botar gasolina no carro, poder girar, poder pagar um almoço, enfim, ter condições de trabalho. Então, por exemplo, nós pagamos bonificações por diagnósticos, muitas vezes. Porque o diagnóstico ainda é uma fase que precede o contrato. Exatamente. É onde a gente vai verificar se aquela empresa tem possibilidade de restituição ou não. Uma ferramenta preliminar, né? Sim, é uma análise preliminar ali do caso. Na prospecção ele encaminha algumas informações, alguns dados, vai ser analisado. É possível? Não é possível? O que dá para fazer? E o licenciado, na realidade, ele ganha em cima disso também. Isso. E importante que assim, esse diagnóstico ele tem certa precisão. Por isso que ele é entregue em até 6 dias. Por isso que ele não é entregue em 24 horas, um exemplo. Ele é entregue em 6 dias. A gente quer o máximo de assertividade. Porque a gente busca... Claro que eu não tenho ainda um contrato com essa empresa para elaboração do trabalho. É um diagnóstico prévio. Então eu não elaboro o trabalho porque eu não tenho as informações completas, porém, o que nós fazemos? A gente busca criar um diagnóstico onde a gente vai ter um valor aproximado, mais perto da realidade. Você faz uma projeção ali. Uma projeção mais perto da realidade. Por isso que nós não entregamos um diagnóstico muito superficial, porque também não adianta, que talvez poderíamos fazer em 24 horas. Por isso 6 dias. Mas eu já acho que 6 dias é um prazo... É rápido. Puxa. Em função do assunto, da complexidade da situação, eu acho que vocês desenvolveram uma metodologia que eu acho ultra rápida. Muito rápido. E é legal até perguntar, como você... Porque 6 dias, realmente, a gente fica pensando numa análise e ter projeção ali, né? O que vocês fazem que hoje permite que vocês consigam entregar tão rapidamente? O que vocês têm hoje que, olha, isso aqui é um ponto crucial. Vocês desenvolveram essa metodologia? Não, na realidade não é uma... hoje não, a gente tem concorrentes. O desenvolvimento da metodologia foi nosso. Nós desenvolvemos a metodologia. Os prazos, tudo dentro do tamanho da nossa demanda. Sim. Porque mês passado, por exemplo, nós fizemos, se eu não me engano, perto de 700 diagnósticos, somente do Simples Nacional. Então é um volume... considerável, alto. É um volume considerável. O que hoje a gente tem? Concorrentes que entregam diagnósticos em 24 horas, tá? Que é um robô que faz um cálculo. Existe isso no mercado, tá. Só que ele não é assertivo. Ele vai dar uma possibilidade, eu considero particularmente um tiro para o espaço. Que pode ser, normalmente é mais alto do que aquilo que é a realidade. Então o que a gente quer para o nosso cliente? Assertividade, dentro daquilo que tu tem, que nos possibilitou olhar, é esse o valor que tu vai... Um valor mais fiel à realidade. Para não criar até ilusão, né? Porque às vezes cria porque não é um diagnóstico que ele vai dizer você tem possibilidade de crédito ou você não tem. Não, a gente coloca inclusive uma estimativa de valor. Então, para isso... ele se torna um pouco mais complexo. Entendi, por isso que você comentou que tem pessoas que fazem em 24 horas, mas porque na realidade... bota um robô que faz superficial. E era isso, o resultado que saiu ali... E aí depois o resultado vai ser totalmente diferente. Entendi. A nossa concepção, Entendi. porque... Mas no meu entendimento, uma avaliação desse porte, para uma empresa que imagina-se que vai durar anos,
e que talvez há anos esteja com alguma deficiência no pagamento de impostos, 6 dias eu acho ultra rápido. A gente só abre mão disso se existir um robô que nos traga essa precisão em um dia. Hoje vocês aliam tecnologia e pessoas. Sim, é fundamental. É isso. Mas por mais que o robô, como o Marcelo falou, que o programa te auxilie, te forneça ferramentas para celeridade de processos, é necessário que tenha o olho apurado de um profissional para verificar se aquela informação é falsa ou verdadeira. Porque essa vírgula que pode errar um programa, porque ele não vai verificar a credibilidade daquela informação, ela pode gerar resultados muito distorcidos. Então, como a gente preza pela credibilidade das informações que a gente lança para o cliente, a gente não abre mão do olhar do técnico que está fazendo a avaliação daquele... Agora, uma pergunta. Você me falou que em torno de 700 avaliações... Diagnósticos. Dessas 700 empresas que foram diagnosticadas, qual é a porcentagem de empresas que têm algo a receber ou que poderiam ter algum benefício, alguma vantagem disso? Que porcentagem de empresas em cima desse cenário? Se eu não me recordo, em torno de 30 e poucos %. Possibilidade. É bastante, né? Restrição. A gente tem uma margem entre 28% e 32%. Então, varia, mas em torno de 30% das empresas que chegam até vocês tem algo a recuperar. Aí varia de mês para mês, mas uma média, eu diria que... Varia de valores, varia de segmentos. E acontece do empresário não saber que ele tem isso para restituir? A maioria. A maioria dos casos. Porque como a gente falou antes, ele não tem tempo para olhar o que está acontecendo. E os valores são interessantes. Isso, claro, a gente está falando especificamente sobre empresas do Simples Nacional. São em torno de 8 segmentos hoje que tem essas possibilidades. Os valores eles vão de R$5.000 a 410 mil, um exemplo. De restituição na conta da empresa. Em dinheiro? Em dinheiro. Na conta da empresa. Consegue fazer essa restituição de 5 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Prazo decadencial, né? E claro, após a restituição, há a possibilidade de parametrizar a contabilidade. Dali para frente. Para que ele não busque de novo, não precise fazer. Caso a contabilidade aceite essas, diriam, sugestões, sugestões e não é só também a contabilidade, também vai depender do sistema de gestão contábil que o cliente usa. Entendi. É mais do que só a análise do olho, tem uma questão de sistema. Não depende só da contabilidade. Depende só da contabilidade. A gente tem que ser justo que não depende só da contabilidade, depende também do cliente, porque ele tem que ter ele tem que ter uma organização interna das informações para passar para a contabilidade, né, de forma que a contabilidade consiga, ou seja, o cliente tem que ter um valor justo de honorários para a contabilidade, para que a contabilidade tenha pessoas adequadas. Então é um problema que não é fácil de resolver. Sei que isso é um desafio eterno. Pai, mãe, contadores, irmão contador, filho tributarista também. Eu digo que eu não nasci com certidão de nascimento, foi uma DARF que eles emitiram. E eu saí ali, né? Então, essa dificuldade de reconhecimento, eu diria assim, de um bom trabalho contábil, né? De um bom trabalho fiscal, realmente sempre foi um grande desafio, sempre foi. Agora, o mais intrigante é o volume de empresas que poderia ter acesso a esse retorno financeiro e empresas que nesse momento podem estar precisando desse fôlego financeiro para poder ou reinvestir no próprio negócio, enfim, para fazer mil coisas. Quantas empresas estão aí com as perninhas meio... Se a gente for olhar com uma lupa, todas as grandes empresas do Brasil fazem isso. Naturalmente. É porque eles têm grandes escritórios grandes, que dão consultores, né? Todas as grandes empresas do Brasil fazem isso. No dia a dia é normal isso. O que acontece? O médio empresário, o pequeno empresário, ele acha que não tem dinheiro para pagar o serviço.
E aí é que está das fórmulas que a gente encontrou. A nossa remuneração, ela só ocorre com o resultado do cliente. Após o dinheiro cair na conta. Depois que houver esse resultado, é que ele vai nos pagar. Depois que ele vê que deu o resultado. Então, a gente não cobra na frente. Olha, não tem risco nenhum. A gente corre o risco junto ao cliente. Então, quando tem o resultado, a gente é remunerado. Então, na realidade, por conta disso, o diagnóstico é mais preciso, né? Até porque vocês assumem o risco junto com o cliente. Exato. Então, a gente nunca cobra antes, o cliente ele já tem medo. Né? É que eu fico imaginando essa situação do cliente já estar devendo, ou o cliente que não esteja devendo, mas que está trabalhando no limite dele, tá? Sim. No limite financeiro dele, aquela coisa de como que é vender o almoço e vender o almoço, pagar a janta. Para pagar a janta. Isso, está trabalhando no limite, e não são poucos, né? A gente sabe que não são poucos que estão trabalhando. E aí eu fico imaginando assim, como eu vou acessar um serviço desse porte? Na realidade, até para falar com advogados, eu, pelo menos, eu passo até perfume, respiro fundo, né? Porque a gente tem essa coisa do... ele tem a impressão que é caro, né? Que é difícil. Ele tem a impressão que ele não, por ele ser pequeno, ele não tem acesso a isso. Esse é outro ponto. Não, isso é só para... Isso é para os outros, não é para mim. Mas só um ponto bem importante, tá? O nosso trabalho... Embora nós temos formação jurídica, ele não depende do judiciário, não entra com ação. Ele é um trabalho administrativo junto com a Receita. Então, ele não depende... É trabalho de auditor fiscal. Tudo isso que a gente está falando aqui são procedimentos administrativos internos da Receita. Então, a gente não faz ação. O nosso viés não é um escritório de advocacia. Por isso que é em 60 dias, 30 Exatamente. dias. Por isso que os prazos são curtos. Porque ele é um procedimento trabalhado dentro da Receita Federal. Exato. Então, a gente tem uma etapa que hoje a gente sabe que o Poder Judiciário, uma crítica social, ele é moroso, ele demora, mas tentar com uma ação demora. Esse trabalho, ele não tem o viés, esse caminho. Ele é todo feito dentro do sistema da Receita Federal. Tudo.